Deus abençoe você, a sua família, Deus abençoe a sua quarta-feira. Estamos neste horário mais uma vez, dando início ao programa Ponto de Luz. Eu gostaria que você se mantivesse conosco nessa programação, lembrando que ao término do programa vamos unir a nossa fé. Independente da sua religião, se você acompanha o programa agora, está sofrendo, precisa de ajuda, saiba que, primeira coisa, não é por acaso que você acompanha o programa. Deus permitiu esse encontro, gerou esse encontro, colocou você do outro lado para nos assistir. E se você deseja agora falar conosco, eu vou na central de atendimento, pastor Lucas, juntamente com os pastores ali. Pastor Lucas, quem está sofrendo, precisa de ajuda, desabafar, pode ligar, pedir oração por ela ou pelos seus familiares também. Com toda certeza, pastor Wilton, e nós estaremos aqui nesse plantão para ajudar essa pessoa. Ela pode adicionar esse número que nós vamos dar agora, o 011 3573 3500, na sua lista de contatos do seu celular, é um número de WhatsApp. Ela vai poder mandar sua mensagem de texto ou de áudio, ou então ligar no convencional, o DDD 92 2123 3202. Nós estaremos aqui para atendê-la e desde já ela deve também preparar o copo com água, caso ela queira, para participar conosco do momento da oração. Obrigado. Daqui a pouco eu retorno ao pastor Lucas com nomes de pessoas que vamos, como ele bem disse, incluir na oração. E eu quero começar o programa falando sobre quarta agora. Nós estamos vivendo uma semana especial. Eu vou pedir para a produção colocar a agenda do que estamos fazendo toda semana. Nós estamos vivendo a Semana Santa. Está aí. Começamos no domingo, o domingo das vestes. A segunda nós fizemos a purificação das mãos. A terça-feira a lição da figueira. Quarta agora, essa quarta, nós vamos fazer o estudo do Reino de Deus, traga sua Bíblia, e assim sucessivamente, os 3 dias principais, a família ao pé da cruz, às 9 da manhã, principalmente, o sábado de aleluia e o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Eu peço para você não deixar de participar conosco dessa semana, quarta-feira agora, fazendo o estudo do Reino de Deus e buscando o bem mais precioso que uma pessoa pode ter, que é o Espírito Santo. Falando sobre isso, nós vamos acompanhar esse testemunho agora que mostra uma mudança que acontece de dentro para fora. Eu já volto. Por muito cedo, ainda na minha adolescência, eu acabei conhecendo, bebida, o cigarro. A princípio isso pareceu que não tinha tanta importância, mas isso foi se aprofundando. A partir dali, eu passei a conhecer as drogas ilícitas, a maconha, a cocaína, e isso acabei me viciando, me tornando um dependente. Se por um lado a droga ela me preenchia, ela me fazia bem, por outro lado tinha um custo, e esse custo eu não conseguia sozinho, eu precisava, então por sugestão desses amigos, em aspas, amigos, me sugeriram a roubar. A princípio eram pequenos furtos, apenas para suprir momentaneamente aquele custo ali, mas isso foi se tomando outros rumos, foi se aprofundando, passando dias, meses, ao ponto de ter virado profissão. Eu andava com crucifixo, eu beijava, a gente fazia uma oração, até apresentava, é até estranho falar isso, É até uma coisa contraditória, mas aí do nosso jeito, do nosso meio ali, a gente queria essa proteção, porque não era fácil. O que a gente cometia, a gente tinha um ponto de droga, tinha uma biqueira, é onde vende-se as drogas, mais popularmente na gíria conhecido como biqueira, e os traficantes rivais, para eles dominarem aquele ponto, eles tinham que eliminar qualquer um que continuasse. E eu fiquei sozinho. Por diversas vezes eles tentaram matar. Uma cena que me chama muita atenção, eu numa roda de samba com os amigos, fizeram lá uma emboscada para mim, de repente eles mandaram parar o samba, e cerca de 5 ou 6 pessoas armadas levantaram e falaram: agora você vai morrer. Por mais que eu tinha crença, supostamente, superficialmente, em um Deus ali, naquele crucifixo que eu beijava, que eu tinha aquela crença, aquilo ali na hora tudo ficou no imaginário, porque eu falei: e agora? Para onde que eu vou? Porque até então o que me supria, o que pelo menos momentaneamente ali me dava prazer, é que pelo menos eu estava roubando, assaltando, tendo dinheiro, ostentação. Mas daí então, não tinha mais dinheiro, não tinha mais amigos, não tinha mais balada, e o que é pior, correndo risco de morte. E eu tinha um bloqueio contra a Igreja Universal, Eu falava muito mal do Bispo Macedo, e é até engraçado porque eu era o ladrão, eu era o bandido, mas eu taxava o Bispo Macedo sem mesmo o conhecer,
eu falava que ele que era o bandido. E que eu não ia naquela igreja de ladrão, não. Tanto que quando a minha mãe ou outras pessoas me faziam um convite para ir na Igreja Universal, eu respondia o seguinte: eu não vou lá não, passar naquela catraca não. Não tenho dinheiro para dar para eles não. Eu tinha costume de todos os domingos jogar futebol, jogava num time lá. E quando acabou o jogo, não joguei bem, eu era um jogador de destaque, mas esse dia eu não fui bem. Esse dia eu não quis ir beber, não quis usar droga. Meus amigos até me chamaram para ir. Sentei e perguntei para Deus por que daquilo, mesmo sem eu conhecer a Deus, sem saber quem Ele era. E aí Ele falou comigo. Ele falou: eu quero te dar a felicidade, mas você que não aceitou. Eu tentei falar com você, mas você estava muito ocupado com outras coisas. Deus falou comigo ali: vem, eu quero te fazer feliz. Eu levantei dali na hora, eu me emociono porque ali eu levantei dali na hora. Cheguei em casa, tomei um banho e falei: mãe, eu vou para a igreja. Hoje ela até estranhou, porque diversas vezes eu falava que ia para a igreja, eu ia para as baladas, para as drogas, mas aquele dia foi diferente. Mais marcante de tudo isso, que nessa mesma reunião, eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu fiz um desafio ali, comigo mesmo, e eu falei: meu Deus, eu estou aqui, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe do meu sofrimento, mas se o que esse homem está falando do Espírito Santo é verdade, então eu vou entregar minha vida para o Senhor hoje. Eu não queria ficar ali só naquela, como se fosse um petisco, apenas experimentar, eu queria me aprofundar. Então eu precisava saber o que era esse Espírito Santo. Que teve um dia que eu recebi o Espírito Santo. Foi um preenchimento total. Foi um gozo na alma. E Deus fez de mim ali um ladrão, um malfeitor, um criminoso, um filho dele. Comecei a ter amor ao meu próximo, amor à minha família, às pessoas que me rodeavam. Aqueles sintomas que eu tinha antes eu não tenho mais. Eu fui realizado em todas as áreas. Primeiro começou dentro de mim, e isso passou a se externar. Conheci uma pessoa maravilhosa que é minha esposa hoje, mãe do meu casal de filhos, que depois do Espírito Santo, meu maior patrimônio aqui na terra é minha esposa e meus filhos. Hoje o Espírito Santo para mim, ele é o meu pai, ele é o meu caráter, ele me moldou. Eu não tinha referência, eu estava buscando. Eu precisava buscar essa referência, demorou, mas eu encontrei. Então hoje ele é o meu guia, ele é o que me orienta. É tudo que eu vou fazer, eu apresento ao Espírito Santo, eu peço direção a ele. E antes eu andava com armas, porque eu achava que aquilo que era a minha proteção. E armas, ela tem um limite de munição, né? Ela vai se acabar. E o Espírito Santo não. A munição que o Espírito Santo me deu hoje, que a palavra de Deus me deu hoje, ela é infinita. Muitos falam sobre fé, milagres e bênçãos, mas poucos entendem o que Jesus mais falou: o reino de Deus. O reino de Deus é assim. O que é esse reino? Onde ele está? E o mais importante, quem realmente faz parte dele? É o que você entenderá em um estudo revelador. O estudo sobre o reino de Deus. 19 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Com reuniões também durante o dia e também em todos os templos da Igreja Universal. Encontre o mais próximo pelo localizador universal.org/localizar. Bem, nessa quarta-feira você pode estar conosco, não deixe de trazer a sua Bíblia. Faremos então a meditação na Palavra de Deus, o estudo. Se você tem um estudo que entregamos para você, não deixe de trazê-lo, o estudo do Reino de Deus, aqui na Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo, principalmente 19 horas. O pastor Lucas vai ler nomes e esse mesmo propósito, falando sobre o Reino de Deus, o senhor estará realizando ali na Igreja do Centro. Por favor. Exatamente, pastor. Primeiro vamos aos nomes aqui. O Adriano, ele diz aqui: eu cresci na igreja, mas acabei me afastando. Hoje me encontro com a vida destruída. Estarei voltando nessa quarta-feira
às 19 horas. Ele vai aproveitar então essa semana especial e retornar nessa quarta-feira. A Patrícia diz aqui, me afastei, também uma pessoa que se afastou, e ela diz, e agora minha vida está um caos, estou viciada em crack e não aguento mais viver assim, quero ajuda. Estarei indo nessa quarta-feira e com toda certeza, Patrícia, você receberá ajuda. Procure um obreiro, um pastor e busque atendimento quando você vier nessa quarta-feira. Nós estaremos ali também nessa mesma fé na Igreja Universal do Centro. Aí as imagens da nossa igreja, estaremos às 19 horas na Avenida Getúlio Vargas, 920, ali no centro da cidade, pastor Hilton. Daqui a pouco retornamos ao pastor, tá bom? Bem, vamos falar agora sobre essa sexta-feira. Já que estamos vivendo uma semana especial, sexta agora nós estaremos fazendo o clamor pelas famílias ao pé da cruz. E você, como pai e mãe, você deve se preparar para viver essa fé conosco. É claro que teremos a entrega do azeite de Israel nessa cruz. Nós estamos preparando as cruzes, mas eu não quero que você venha focado no azeite em si, mas no que Deus promete em sua palavra. Quantas promessas há na palavra de Deus de salvação para a família, de restauração. Eu estarei vivendo essa fé. Eu vou clamar pela minha família ao pé da cruz. Uma união de forças de fé em todas as igrejas universal, como também aqui no nosso templo maior. Nós vamos assistir agora o poder de um clamor. O que Deus pode fazer numa família quando unimos a nossa fé. Veja. Meu nome é Cláudia, eu cheguei na igreja aos 14 anos de idade. E eu cheguei com problemas de mágoa, né? Essa mágoa ela veio ocasionada justamente de problemas familiares. Quando a minha mãe engravidou, ela já foi abandonada pelo meu pai, né? Então cresci, chegou a fase da infância, adolescência, e aquela mágoa foi ocasionada dentro de mim. E foi a idade que eu cheguei na igreja aos 14 anos. Então a primeira palavra que eu ouvi, né? E que eu precisava era me libertar daquela mágoa que vivia ocasionada dentro de mim. Então, teve aquele processo de libertação, busquei a libertação, fazendo propósito, veio batido nas águas, né? Meu encontro com Deus, após o encontro com Deus, eu também ouvi a palavra que eu precisava receber o Espírito Santo para que eu pudesse permanecer e para que todos os problemas que vivia ocasionado anteriormente, ele não pudesse voltar. Eu fui liberta, né, de todas as mágoas, de todos os ressentimentos, lembrança do passado. Hoje eu sou uma pessoa livre, feliz, né, e posso dizer que com o Espírito Santo a gente realmente consegue vencer todas as lutas, todos os problemas, né? E sem lembrança do passado. Posso dizer que hoje eu sou realmente uma pessoa feliz. Olá, sou Edson Correia. Eu cheguei na igreja por volta de 2005 e cheguei com uma vida muito conturbada, né? Problemas em casa, família, separação dos meus pais, vícios em casa. Eu era um filho que dava muito trabalho para minha família, para os meus pais, para minha mãe. E eu trouxe isso para minha família que eu tive logo após sair da casa dos meus pais, que construí uma família. E da maneira que meu pai tratava minha mãe, era a mesma coisa que eu tratava a esposa que vivia comigo. E isso fez com que a nossa família fosse destruída, meu casamento fosse destruído. Os filhos se revoltaram contra mim, eu tive que sair de casa. Quando eu cheguei na igreja, eu aprendi sobre a importância de lutar pela família. Foi quando eu comecei com os propósitos na igreja, comecei a lutar por eles, e através dos propósitos na igreja eu consegui novamente ter a família de volta. Mas faltava algo, faltava a presença de Deus. Então, passei pelo processo de libertação, entendi sobre o batismo nas águas, entendi sobre o novo nascimento, do encontro com Deus e a importância de receber o Espírito Santo. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, aí sim, as coisas começaram a ficar claras para mim. As coisas começaram a mudar na minha vida. E eu entendi que com o Espírito Santo eu podia tudo. Foi quando eu consegui de volta ter a confiança dos meus filhos. Eles entenderam também sobre a fé. E hoje, graças a Deus, os meus filhos também nasceram de Deus. Meu nome é Viviane e por conta da separação dos meus pais, eu cresci com uma revolta. Eu tinha uma mágoa por conta da ausência dele
isso acabou me trazendo um vazio ainda maior. Então, ele chegou na igreja e ele começou a lutar por mim. Eu acabei indo e Deus começou a falar comigo, né? Então, eu comecei a agir a minha fé também. E aí eu fui liberta. Eu tinha muito problema espiritual, então antes eu já não conseguia dormir, agora eu já conseguia. Eu conseguia dormir a noite toda. Eu comecei a sentir uma alegria e eu vi que estava dando certo. Eu perdoei e eu me batizei nas águas e depois eu fui buscar o Espírito Santo. E buscando, mostrando para Deus a necessidade que eu tinha dele, ele me deu o Espírito dele e hoje eu sou feliz, hoje eu sou liberta, hoje eu não tenho mais mágoa e hoje minha família está transformada. Olá, meu nome é o Everton. Na minha infância, devido a muitas brigas, houve a separação dos meus pais. E devido a essa separação, meu pai passou a ser uma pessoa muito ausente, não só na minha vida, mas também na vida das minhas irmãs. E isso gerou em nós uma revolta muito grande. Eu passei a ter mágoa do meu pai, ter um ódio muito grande do meu pai, porque eu associava aquele vazio que eu carregava, os problemas que eu enfrentava dentro de casa devido à ausência dele. Mas através de uma palavra que ele ouviu, ele voltou para a casa de Deus, para a igreja, onde a gente pôde ver uma transformação completa. Ele mudou o comportamento, ele mudou o caráter. Foi quando eu também tive o desejo de receber aquilo que ele recebeu. Foi quando ele me levou para a igreja e ali também eu tive uma mudança de vida, tive um verdadeiro encontro com Deus, me entreguei 100% à disposição do Espírito Santo e hoje nós estamos aqui fazendo a obra de Deus no altar. Então o ID que eu cumpro hoje começou lá atrás na vida do meu pai, devido à transformação de vida dele, a ponto também de ele querer essa mudança também para toda a sua casa e para toda a sua família. Hoje, graças a Deus, meu pai, minha irmã também serve a Deus, toda a minha família foi transformada devido a essa transformação que aconteceu inicialmente na vida do meu pai. E graças a Deus por isso, porque aquela família que um dia outrora era destruída, que não tinha paz, não tinha sossego, os filhos que não falavam comigo, hoje eles estão transformados através da fé. E nós convidamos você a lutar também pela sua família. Assim como um dia eu sofri com mágoa, ressentimento, ódio, rancor e fui livre, eu convido você também a lutar. Hoje eu fui livre e liberta de todas as mágoas pelo poder de Deus. E talvez você está aí em sua casa agora, achando que não tem jeito para sua família. A família não se entende, a família não conversa, não tem aquele diálogo. Pode ter certeza que se você agir a sua fé, no dia 3 de abril, num grande clamor da família ao pé da cruz, a sua família vai ser transformada, assim como a minha também foi transformada. Eu estou aqui para lhe convidar para o dia 3 de abril. Eu e minha família estaremos juntos aqui. E você, venha! Olá, eu sou o Afonso, eu estou aqui com a minha esposa e estaremos presentes nesse 3 de abril, no Clamor pela Família, recebendo óleo diretamente de Israel, às 9 horas na Catedral da Fé. Meu nome é Rebeca, eu estou aqui com a minha família e estaremos presentes na reunião do Clamor da Família ao Pé da Cruz no dia 3 de abril, às 9 horas na Catedral, para receber o azeite consagrado de Israel. Se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Está se aproximando o maior evento pela salvação das famílias no Brasil. E nós determinamos agora que a nossa família seja transformada. Sexta-feira Santa, o dia em que o poder da intercessão transformará lares. O dia em que, ao pé da cruz, o poder de Deus transformará a sua família.
Vem aí, Família ao Pé da Cruz. Sexta-feira, 3 de abril, feriado. Às 9, 15 e 18 horas, no Templo Maior de Manaus. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Você deve viver essa fé conosco, como você pode ver pessoas que estão se preparando para esse dia. Todos podem estar conosco. Você que me assiste, católico, evangélico, espírita, será feriado. Você já pode estar no horário das 9 da manhã, principalmente. Nós estaremos realizando esse clamor. Seja aqui no Templo Maior ou em uma igreja universal próxima a você também. O pastor Lucas tem nomes ali. E esse mesmo clamor o Senhor também estará realizando ali na Igreja do Centro. Exatamente. Nós já temos aqui também pessoas na expectativa do dia. A dona Kelly, ela diz que estará lutando pelo seu marido. O marido dela que se encontra no vício das drogas. Ela aceitou esse desafio, vai estar conosco então, tanto para receber o azeite, mas principalmente para clamar pela sua família. Thaís, ela diz aqui, tenho enfrentado muitas brigas em casa, estarei nesse evento da família ao Pé da Cruz no dia 3 de abril. E ali no centro nós também estaremos nessa fé, recebendo as pessoas para esse clamor especial, às 8 horas da manhã, no horário principal, bem como também às 18, nós retornamos também nessa mesma fé, pastor Wilton. Obrigado. O pastor Lucas, então, estará às 8 da manhã na Igreja do Centro e nós estaremos às 9 da manhã aqui no nosso Templo Maior, realizando o clamor pela família ao Pé da Cruz. Eu não sei se a produção tem imagens do clamor que nós já realizamos a cada domingo, para ilustrar o que vamos fazer aqui no Templo Maior. Por favor. Essa imagem que você vê é o clamor que nós realizamos às 9h30 da manhã, todos os domingos, com a multidão que se reúne conosco nesse horário. Agora você imagine como será forte a união de todos os grupos às 9 da manhã, a união de todas as correntes, a união de todas as reuniões, os servos de Deus, juntamente com a família. Você pode vir com a família. Então, você imagine como estará o nosso Templo Maior nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã. Você é o nosso convidado. Vamos a mais um testemunho? Eu já volto. O que a senhora pode compartilhar com todos aqui para fortalecer pais e mães nessa oração? Bem, hoje para a nossa família estar no altar, né, foi muita perseverança. Né? A primeira pessoa que vieram para a igreja através de uma vizinha que trouxe os meus pais, aqui é meu pai, minha mãe. Uma vizinha foi lá e evangelizou vocês. Ela sabia da situação da nossa família, né? Eu cresci vendo meus pais brigarem muito. Onde a minha mãe sofria de depressão, onde a minha mãe tentou suicídio 2 vezes. O meu pai bebia muito, né? Ele sumia de casa, voltava depois de 3, 4 dias pela rua. E essa vizinha sabia da situação da minha família. Então eu cresci vendo meus pais brigando com faca, com revólver. Então eu e meu irmão vivenciamos toda essa trajetória deles. E eles chegaram até aqui, né? E a minha mãe buscando pela família, ela conseguiu, né, vencer a depressão, né, seguiu os caminhos do Senhor. Em seguida, meu pai também veio. Ele vinha contra a vontade, vinha por causa dela. E uma palavra, pastor, ele escutou aqui. Ele estava com cigarro no bolso. Ele veio aqui no altar e entregou o cigarro dele aqui. E ele entregou a bebida, o cigarro, aquela vida de prostituição, né? E eles continuaram lutando pela família. Foi quando veio eu e a minha irmã. Aqui, é minha irmã. Então, nós também viemos através deles, né? Pela perseverança deles. Também nós não éramos fáceis, né? Vivíamos em festa, em bebida, né? E aí só o Senhor mesmo para ter misericórdia, né? E hoje toda a família com E aí veio o meu esposo, né? Meu esposo também era do mundão, né? E também veio. E através dele, ele trouxe a mãe dele, os pais dele. Que legal. A minha sogra era espírita. Espírita. E aí eu lembro que quando tinha propósito aqui na igreja, ele pegava o óleo ungido e ia escondido lá no guarda-roupa dela, ungia a roupa que ela se apresentava no espiritismo. A roupa que a senhora usava, ele ungia. Isso, ele ia lá escondido no quarto dela e ungia aquela roupa. E ele cria que a mãe dele ia largar aquela vida. E para a honra do Senhor, depois dela, toda a família dela também largou o espiritismo, estão na presença do Senhor. Muito legal, né, pessoal? Não é forte?
Deus é grande. É verdade. Né? Só o Senhor mesmo na misericórdia. Você resumiu a história de todo mundo. Foi falando, todo mundo só com a cabeça assim, ó. Estão aqui para testemunhar o que eu estou falando, né? Que tudo é fruto de sacrifício, de obediência. E dizer que o altar não deve nada a ninguém, pastor. Amém. Não deve. Sexta-feira, dia 3 de abril, em todo o Brasil e no mundo. A família ao pé da cruz. No dia em que o mundo conheceu o poder da cruz, chegou a hora de sua família também ser alcançada por este poder. A cruz já está preparada em cada templo da Igreja Universal. E aos seus pés realizaremos um grande clamor de restauração e salvação das famílias, na maior união de poder e fé pelas famílias de 2026. Família ao pé da cruz. Sexta-feira, dia 3 de abril, às 9, 15 e 18 horas. No Templo Maior de Manaus, Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Estamos vivendo essa expectativa. Está chegando o grande dia, sexta agora, em uma igreja universal ou aqui no Templo Maior, às 9 horas da manhã. Agora nós vamos unir a fé com o pastor João Carlos. Prepare o seu copo com água, é momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, o que ligássemos na terra teria sido ligado nos céus, é promessa tua. E agora nós ligamos aqui, que esta pessoa seja tocada pelo teu poder, seja agora visitada pelo Senhor. Que esta pessoa, meu Deus, que tem passado maus bocados, que tem sido conhecida pelas dores, tem sido conhecida pelas humilhações que passa, tem sido conhecida por tantas lágrimas, pelos gemidos. Essa pessoa que é conhecida pelas vergonhas que já passou. Mas agora mesmo que o teu poder se manifeste nessa pessoa, para libertá-la, meu Deus, dessa prisão que ela tem vivido, libertá-la, meu Pai, desse labirinto que ela tem vivido. Haja agora mesmo com o teu poder sobre essa alma, sobre este ser. Consagramos a água a Ti, crendo que no momento em que essa pessoa beber da água, ela recebe da Tua unção, da Tua força, do Teu ânimo. Mas também consagramos ao Senhor este azeite, que tem sido consagrado durante todos estes dias, que antecedem o dia 3 de abril, dia que nós teremos família ao pé da cruz. Meu Deus, que aconteça grande libertação, grandiosa salvação nesta pessoa e em toda a sua família. E este azeite consagrado será entregue para todas as pessoas. Faz agora, meu Pai, a Tua bênção abraçar essa pessoa e a toda a família dela, no nome de Jesus. E quem concorda e crê, diga amém e graças a Deus. Beba com fé. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor João Carlos, que realizou a oração, como você viu, ao pé da cruz, e nós aguardamos por todos. Estamos vivendo uma semana especial, a Semana Santa. Coloca a agenda para mim novamente. Está aí. Você pode estar conosco. Começamos domingo de Ramos até o domingo de Páscoa, domingo da Ressurreição. Todos esses dias, os horários estão à sua disposição, seja aqui no Templo Maior ou em uma igreja universal. Nós estamos vivenciando os passos, as pegadas do Senhor Jesus. E nós aguardamos por você na Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Deus abençoe você, sua família e até logo mais.